Existem 500 milhões de pessoas de 27 países a viver na União Europeia. Temos o direito de viver, trabalhar, viajar e fazer compras em qualquer parte da Europa. Todos os anos fazemos mais de 1 bilhão de viagens transfronteiras e 12 milhões de nós vivem noutro país da UE. Mas, por vezes, enfrentamos obstáculos ao exercício dos nossos direitos e à nossa liberdade de circulação na Europa. A União Europeia está a trabalhar no sentido de garantir que todos usufruam dos mesmos direitos nas situações do dia-a-dia. Se faz parte dos 75 milhões de europeus que todos os anos são vítimas de crimes, então terá direito a apoio, proteção e acesso à justiça, onde quer que esteja na UE. Todos os anos, 8 milhões de europeus são sujeitos ou acusados de um crime. Para garantir um julgamento justo, terão direito à informação, tradução e interpretação, acesso a um advogado, a contactar a sua família e o seu consulado. Também existem cada vez mais casais internacionais, cerca de 16 milhões. A UE está a aprovar normas comuns para simplificar as decisões relativas ao património comum e para permitir aos casais escolherem a lei do país que se aplicará em caso de divórcio. Se faz parte dos 90 milhões de europeus que todos os anos viajam para fora da União Europeia ou dos 30 milhões de europeus a viver num país fora da UE, fique descansado. Se perder o seu passaporte ou se ficar doente no estrangeiro, pode solicitar a assistência de qualquer embaixada de um país da UE em qualquer país da UE, caso o seu país não esteja representado. Para os 97 milhões de mulheres trabalhadoras na Europa, que ganham cerca de 17% menos do que os homens e representam apenas 12% dos membros dos conselhos de administração das empresas, a UE está a promover a igualdade de remuneração e de acesso à tomada de decisões. 1 em cada 6 europeus são portadores de algum tipo de deficiência. Estas pessoas devem ter acesso igual a bens, serviços e tecnologias, quer seja para arranjar um emprego, apanhar um autocarro ou navegar na internet. Com uma população de 10 a 12 milhões, a etnia cigana é a maior minoria étnica da Europa, enquanto os cidadãos da UE têm os mesmos direitos que qualquer outro cidadão europeu, sem terem de enfrentar discriminação ou exclusão. Graças ao mercado único, os consumidores podem fazer compras em qualquer parte da Europa, mas apenas 8% dos europeus faz compras online a partir de outro Estado-membro. As novas normas europeias irão permitir aos compradores online optarem por um contrato de venda europeu. Isso fará com que os compradores encontrem mais facilmente os seus produtos favoritos noutros países da UE, salvaguardando ainda os seus direitos, por exemplo, a quando da devolução de bens. Estas normas também são boas para a economia, uma vez que as empresas podem comercializar os seus produtos em toda a Europa ao abrigo das mesmas normas. Isto permite reduzir os custos das empresas, em particular as pequenas empresas, que representam 99% das empresas na Europa. Os seus dados pessoais serão protegidos. 70% dos cidadãos da UE temem que os seus dados pessoais possam ser indevidamente utilizados. Por isso, a UE está a trabalhar no sentido de reforçar o seu direito a aceder, alterar ou apagar os seus dados, assim como o direito de ser esquecido, permitindo-lhe apagar os dados quando já não desejar que continuem a ser usados. Enquanto cidadão europeu, os seus direitos são protegidos no seu país, no estrangeiro e online.